Oi, gente, Volney Faustini aqui. Esse é mais um vídeo a respeito do futuro do trabalho e a disrupção de carreira. É óbvio que a gente está vivendo um momento muito interessante, temos grandes desafios pela frente, muita coisa acontecendo, uma parte em razão do mundo globalizado, outra parte em função de como as novas gerações estão reagindo ao trabalho, à sua carreira, o que vai tomar conta da sua vida ao longo dos próximos 30, 40 anos. E nesse contexto todo, obviamente, o RH, os recursos humanos, a área que é uma área nevrálgica na empresa já no passado, agora, no presente e no futuro, ganha muito mais destaque. Então, é um momento muito importante para quem está empregado, para quem quer se empregar, mas é importante fazer uma distinção muito forte entre emprego e trabalho. São duas coisas distintas. Uma coisa é o emprego, outra coisa é o trabalho, e a gente vai entender um pouco mais como isso se configura. Eu vou estar trabalhando, elaborando, teremos mais vídeos a respeito disso, mas em especial é importante a gente atuar de uma forma que fique claro que o seu futuro é o futuro do trabalho, não é o futuro do emprego, não é o futuro da profissão, não é o futuro da sua carreira, não é o futuro da sua vocação, não é o futuro do seu ganhar-pão. Trabalho é alguma coisa muito mais abrangente, obviamente que tudo isso faz parte do trabalho, mas se você atrelar o seu futuro ao emprego, você está atrelando a uma parte dos desafios que o mundo em transformação, globalizado, inteligência artificial, novas gerações, a própria economia, o mundo capitalista em ebulição e transformação, vai demandar coisas novas para a gente. Pois bem, vou colocar aqui, essa é uma ilustração da capa do livro Quem Mexeu no Meu Emprego, é um e-book que é distribuído gratuitamente e tem como subtítulo uma introdução: Futuro do Trabalho, construindo o seu melhor amanhã. E nesse e-book há incluso um apêndice debaixo do título Além da Vocação. É um e-book gratuito e você pode solicitar e baixar através do site faustini.com.br. Pois bem, vou colocar aqui a indicação para você assistir o nosso webinar que foi realizado na semana passada sobre trabalhabilidade e pensamento lógico-matemático. Fantástico, com a participação dos professores Vitor Michalka, Laerte Temple e Raimundo Inácio. Inclusive, como o webinar foi muito elogiado, excelente participação do público, muitas perguntas, uma interação muito viva, muito dinâmica. Então vamos insistir em relação ao tema da trabalhabilidade e o pensamento lógico-matemático, porque é algo que se mostrou muito apropriado, muito interessante, e muita gente quer entender mais, quer se aprofundar nisso, como é importante você ter essas duas habilidades. E eu destaco que uma das falas foi contra, e foi um professor, um famoso professor de matemática universitário, que é o Vitor Michalka. Muitos engenheiros passaram
pelas mãos dele como professor de cálculo, e realmente ele falou, decoreba não tem sentido, quer dizer, você tem uma série de coisas que você acaba aprendendo por assimilação sem aprender pelo conceito, pela estruturação do pensamento, que você agora precisa substituir. Então, esse é um dos pontos em destaque dessa semana que a gente vai estar voltando também. Isso faz parte do nosso trabalho, do meu trabalho, do meu chamado, né, da minha dedicação. Quero trabalhar a questão do futuro do trabalho. Então você fique próximo, se você tem interesse, se você quer trazer sua opinião, sua pergunta, seu questionamento, participe do nosso canal, faça a sua assinatura, inscreva-se, deixe o seu like, assista outros vídeos, deixe o seu like. O seu like é importante para ajudar a espalhar esse conceito, que é um conceito assim básico em relação ao trabalho, em relação à postura da vida. Hoje, se você não tiver uma perspectiva de futuro e continuar atuando no presente, continuar atuando em base com as coisas do passado, você vai ser atropelado pelos acontecimentos, pelas mudanças, pelas coisas que vão surgir, que vão te surpreender. Mas se você estiver olhando para o futuro, com uma perspectiva bem futurista, no sentido de entender as tendências, estar conectado, entender como se faz cenários, para você mesmo, para a sua vida, perceber um pouco mais a questão das perspectivas futuras, né? Do olhar do futuro, para onde a gente vai. E desamarrar paradigmas e desamarrar os atrelamentos que realmente fazem a gente sempre andar para frente sem estar alerta, sem estar desperto. Então, esse é o nosso desafio. Quero dar alguns destaques, inclusive alguns deles eu tuitei, né? Um deles foi uma fala do ex-CEO das Americanas, né? Ele disse que uma das coisas que ele ouviu foi: não gostei de tua camisa, posso cortar o teu bônus. Ou seja, se o presidente, o CEO de uma das maiores empresas do varejo brasileiro, nacional, ele se submete a esse tipo de assédio ou de provocação, né, de duas umas. Ou ele realmente é um bananão, como pode isso, mas é uma incoerência em termos, porque ele liderava e tinha sob sua responsabilidade milhares de empregados. Então tudo leva a crer que, na verdade, ele era um player, ele era um agente dessa meritocracia exagerada, radical, que sempre permeou as empresas dominadas pelo famoso trio. Pois bem, eu não estou falando isso de graça hoje, aproveitando que as Americanas está ferida quase que mortalmente, e os caras são obrigados a colocar muito dinheiro em cima para realmente fortalecê-la, realmente injetar capital para que ela possa ter uma sobrevida ou uma vida. Eu vou até colocar aí para você, isso aí é um slide, se não me engano, de 2013, 2011. Então, são mais de 10 anos que eu já falo contra esse estilo que a gente, à época, chamava do estilo Ambev de atuar. Tenho relatos de exagero, de assédio, de pressão, da meritocracia radical, né? Onde
onde o gerente chegava a pegar a máquina, na época de máquina de escrever, né, que era para fazer relatório, não tinha, assim, o computador dominando o ambiente, e pegar a máquina de escrever e jogar no chão, fazer aquele escarcéu. Pois bem, ainda vai dar muito pano para manga, mas isso é um aceno, um sinal. E eu já pego gancho nisso para falar do Tim Gurner, né? Tim Gurner é um dos caras mais ricos da Austrália e ele, um fiasco a fala dele num congresso imobiliário que viralizou, mais de 23 milhões de views, o vídeo em que ele fala que o empregado tem que sofrer mesmo e que esse desemprego acabou ajudando a economia e que, quer dizer, ele que é um cara que tem os seus atributos, as suas vantagens, talvez até a sorte, talvez até o acaso o abençoou, ele não pode chegar e falar desse jeito a respeito da pessoa comum, né? De maneira alguma, não se fala assim do empregado, não se fala assim do trabalhador, né? Quer dizer, há necessidade de quem lidera ter um pouco mais de compaixão e ao mesmo tempo entender, e aí é que eu faço o vínculo com aquilo que eu disse sobre o RH. O RH tem uma chamada, né? Tem uma responsabilidade nesse momento muito mais complexo e o RH vai ter que se reinventar, porque senão também vai perder o momento, vai perder a oportunidade de fazer algo muito bonito, de fazer algo muito útil, de fazer algo muito apropriado para os dias de hoje. Então, uma outra coisa que está sendo realmente um escândalo, todo mundo surpreso, todo mundo preocupado, né? Foi a decisão de um juiz trabalhista de São Paulo que multou o Uber em R$ 1 bilhão e mandou admitir pela CLT todos os seus motoristas nas mais de 100 cidades em que o Uber atua. Então, é um tema que a gente precisa explorar, vamos explorar. Muita gente do lado extremo que fala da precariedade do trabalho, muita gente do outro lado que fala que isso é realmente uma tendência que vai criar raízes no mundo, que a turma fala, né, da uberização do trabalho, quer dizer, o trabalho feito a partir de aplicativos, onde as pessoas atuam de forma autônoma. Então tem muita coisa para a gente explorar, mas essa decisão, 95 páginas, eu recebi de um grande empregador, um empresário de Curitiba, né? E ele escreveu assim: o Brasil cansa. O Brasil cansa, ou seja, é muita coisa que a gente não consegue trabalhar realmente o futuro. Lembro a vocês que a CLT completa 80 anos. É algo da época de Getúlio Vargas. Realmente teve a sua importância, teve a sua utilidade, mas o mundo mudou muito nesses últimos 80 anos e a CLT mudou muito pouco. Então, apesar de haver essas forças de querer liberar um pouco mais, relaxar um pouco mais a rigidez da CLT, a CLT continua viva e ativa e realmente você vê como é a justiça do trabalho e como se opera isso. Então, é importante a gente refletir a respeito do Uber e da própria CLT, mas isso também não é pauta para hoje. É apenas levantando
a lebre e a gente colocando da importância da gente discutir esses temas. Então, estamos vivendo realmente tempos muito interessantes. Você pode trazer a sua temática. Vou estar, inclusive, fazendo conversas com os meus inscritos no canal que queiram realmente falar sobre trabalho, sobre carreira, sobre chamado, sobre o futuro. Então a gente vai ter, a partir de agora, uma dinâmica muito mais efetiva no nosso canal. Convido você a fazer os comentários. De novo, inscreva-se, deixe o like se você gostou desse vídeo e também dos outros vídeos que a gente está colocando. E também sinalize se estamos indo na direção correta, se é por aqui mesmo que a gente deve ir, porque é isso que a gente quer colocar para vocês. Eu termino dando destaque àquilo que eu falei no início, que é da diferença de emprego para trabalho. Pois bem, no nosso webinar, o professor Vitor Michalka colocou bem: empregabilidade é quando você consegue se manter empregado, e tem muito a ver em relação à sua chefia, em relação à burocracia, em relação ao à própria empresa, ao próprio empregador, que é a relação empregado-empregador. Então isso é empregabilidade. Trabalhabilidade é algo maior. É como você contribui com a sociedade. Aquilo que são as suas atividades, aquilo que é o seu esforço, como isso pode redundar em valor, em demanda, e como isso pode realmente gerar a sua renda. E tem a ver com a trabalhabilidade, você realmente trazer a sua contribuição para o mercado, as suas atividades geram valor e não ficam atreladas somente a emprego. Você pode ser um empreendedor, você pode ser um prestador de serviço, você pode ter os seus talentos, as suas competências colocadas à disposição do mercado, e o mercado pode estar contratando você. Por final, insisto com vocês que realmente é muito importante a gente estar olhando, a gente estar acompanhando esses sinais, essas tendências, por onde o caminho do trabalho está enfatizando a sua força, para que realmente cada um de nós possa olhar para o futuro. Se você está ainda na fase para se aposentar, se você é um aposentado, mas quer continuar ativo, se você está iniciando hoje no mercado de trabalho, se você ainda tem a perspectiva, vai sair do ensino médio, vai entrar numa universidade, vai ter uma formação universitária, é importante o contexto geral de todas essas forças que chegam, que a gente chama na encruzilhada do futuro do trabalho. Então, eu agradeço a sua atenção, recomendo novamente que você ajude a divulgar o nosso canal para que mais pessoas possam realmente participar dessa discussão, participar desse movimento de uma maneira geral. E assim, peço que você se inscreva e também deixe o seu like, tá bom? Um abraço e até a próxima, que a gente vai estar voltando com mais novidades, mais notícias, mais análises, mais perspectivas sobre o futuro do trabalho e a disrupção de carreira.